Olá, pessoal. Eu sou a Kelly e é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu atuo na área de qualidade e segurança dos alimentos há 22 anos. Eu trabalhei na indústria de alimentos, na área de carnes, na área de lácteos. Atuei na garantia da qualidade e segurança dos alimentos e pesquisa e desenvolvimento. E depois eu migrei para a área de consultoria, onde eu continuei trabalhando com qualidade e segurança dos alimentos. E hoje atuo, né, com as normas de food safety. Gosto muito de trabalhar com os assuntos relacionados à cultura de segurança dos alimentos e trabalho também aí, né, à frente da BR Quality, que tem aí um papel no mercado, tanto na área de consultoria, treinamento, consultoria e também o laboratório de análise. Isso. Para a gente continuar aí a nossa conversa, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação para a gente poder ir seguindo aí as informações, para vocês poderem também ter acesso aí a alguns dados sobre essa nova era da segurança dos alimentos, né? Então, o que que é isso, né? A gente fala nova era da segurança dos alimentos, o documento que tem sobre isso, ele fala nova era da segurança dos alimentos mais inteligente. A gente vai falar sobre os princípios e os elementos, né, relacionados a essa nova era, da onde que veio isso, né, o que que é essa nova era de fato. É um novo documento, então agora eu vou ter que mudar os procedimentos, não é mais a PPCC, vai ser um documento novo, um novo sistema para garantir a segurança dos alimentos. O que que é isso de fato? A gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui. E aí eu trouxe, assim, logo de cara para a gente pensar essa frase que quem já acompanha a BR Quality, ou já me acompanha aí, sabe que a gente sempre fala sobre isso, né? A segurança dos alimentos, ela é responsabilidade social. E não tem como a gente pensar em nova era da segurança dos alimentos se a gente não abrir a nossa cabeça e passar a pensar dessa forma. A gente precisa falar sobre segurança dos alimentos. Não tem como eu pensar em desenvolver novas tecnologias, em desenvolver novos alimentos, novos ingredientes, novos equipamentos, novas formas de fazer, sem pensar na segurança dos alimentos. Então, o profissional que está ali inserido em qualquer etapa da cadeia de produção de alimentos, do campo, da pesquisa, à manipulação em casa, ele precisa entender sobre segurança dos alimentos na forma apropriada, na linguagem apropriada e na intensidade apropriada ao que ele está desenvolvendo, a fase, ao que ele está inserido no processo. Então, se eu estou ali criando, desenvolvendo uma nova tecnologia, um novo equipamento, uma nova forma de produzir ou um novo ingrediente, eu preciso pensar em tudo, né, relacionado a essas questões, né? Às vezes é para agilizar um processo, né, para melhorar uma produtividade, às vezes é para reduzir um custo, às vezes é para substituir um ingrediente que eu já sei que vai ficar em falta no futuro, né? Afinal, nossa população mundial aí só cresce, e a gente sabe que precisa repensar as formas, inclusive, da alimentação, assim como nós sabemos das mudanças que ocorrem nos hábitos de alimentação das pessoas, e a gente precisa pensar em desenvolver alimentos que estejam aí associados a esses novos perfis que a gente tem de alimentação. Mas eu não posso pensar de forma isolada. Eu desenvolvo a tecnologia, eu desenvolvo um novo processo, eu desenvolvo um novo ingrediente e depois eu vou pensar na segurança dos alimentos, ou outra pessoa vai se preocupar com a segurança dos alimentos. Não, isso tem que ser pensado no momento do estudo daquilo, né? E aí sim eu posso ter uma equipe multidisciplinar para tratar esse tema. Mas eu, enquanto pessoa que estou ali trabalhando em qualquer etapa do processo relacionado à produção de alimento, né, que em algum momento aquele alimento vai chegar à mesa de um consumidor, eu não posso me deslocar dessa questão da segurança dos alimentos. Eu preciso associar sempre, eu preciso pensar sempre. Então, segurança dos alimentos é responsabilidade social. Se eu estou inserido na cadeia, né, eu, Kelly, estou inserida na cadeia.
enquanto alguém que traz informações para vocês, por exemplo, enquanto alguém que dá treinamento, enquanto alguém que dá consultoria. A gente, na BR Quality, nós trabalhamos também com um laboratório de análise de alimentos, né, análise microbiológica, fisicoquímicas de alimentos e bebidas, e dentro do nosso trabalho, dentro do nosso propósito no laboratório, nós temos um ponto que ele é muito diferente de qualquer outro laboratório que a gente tenha no nosso país, que é essa questão do quanto nós entendemos o nosso papel, a nossa responsabilidade social para a segurança do alimento que chega na mesa do consumidor, né? Nós não nos deslocamos disso, né? Nós somos só o prestador que leva aquela informação. Não, nós temos uma responsabilidade social perante tudo que a gente faz, porque nós estamos trabalhando diretamente com alimento, e o alimento tem que chegar na mesa do consumidor de forma segura, né? Então, esse é um pensamento que a gente precisa mudar, a gente precisa olhar, enquanto pessoas que estudam na área de alimentos ou que trabalham na área de alimentos, a gente precisa atentar para isso, entender que um programa de segurança dos alimentos não é uma responsabilidade do controle de qualidade, né? A segurança dos alimentos é uma responsabilidade social de todos que estão envolvidos de alguma forma nesse processo. E aí, antes da gente começar a falar sobre a nova era de segurança dos alimentos propriamente dita, eu trouxe aqui para vocês para poder realmente chamar a atenção de todo mundo, né? Quem ainda não parou para olhar cada uma das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, eu chamo vocês aí para parar e dar uma olhada para isso, porque é muito importante. Todos eles são muito importantes, todos eles fazem muito sentido, né? Esses daqui são os 17 objetivos que fazem parte da Agenda de 2030. Segundo o que a ONU estabelece aqui nessas ODSs, a gente vê a importância da produção de um alimento seguro também. Então, todo mundo tem um papel a desempenhar do campo à mesa para garantir que os alimentos que chegam ao consumidor, que eles sejam seguros, que eles não causem nenhum dano à saúde das pessoas, né? Não tragam nenhuma doença transmitida por alimento. E os alimentos, eles devem ser inóculos, né? Os alimentos são fundamentais para a produção, para a promoção de saúde e para erradicação da fome. Então, a gente costuma dizer, quando a gente fala em segurança alimentar, a gente está falando sobre o acesso à quantidade de alimentos na condição nutricional que uma pessoa precisa ter para ter saúde. Quando a gente fala em segurança dos alimentos, a gente está falando que o alimento que chega à mesa do consumidor, à mesa da pessoa, ele tem que ser seguro, livre de qualquer tipo de contaminação física, química ou microbiológica. Então, eu não tenho como falar de segurança alimentar sem falar de segurança dos alimentos, né? Por quê? Porque se o alimento ele tem que chegar na mesa do consumidor na quantidade nutricional que ele precisa para garantir a saúde, ele também tem que chegar inócuo, né? Ele não pode chegar com nenhuma contaminação, porque senão ele vai causar uma doença e aí ele perdeu o papel que ele tinha. Tá? A gente tem várias frases aí, né, que a ONU, a OPAS, o FDA trazem sobre essa questão da alimentação, né? O alimento, a ideia é que o alimento ele seja o seu próprio remédio, né? Que seja a cura, que seja o que traz o que as pessoas precisam para viver de forma saudável. Então, dentro desses objetivos, nós temos pelo menos dois objetivos que falam sobre a importância da segurança dos alimentos, da produção de alimentos seguros. E pensando, né, já em atender esses objetivos da ONU, foi instituído aí o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Quem coordena esse processo todo é a OPAS, e esse dia ele foi definido como dia 7 de junho, então todos os anos a gente tem aí agora, desde 2019, esse dia para comemorar, né, o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos. Alguns países, como os Estados Unidos, eles destinam um mês inteiro para falar sobre segurança dos alimentos. E é muito bacana, porque as instituições públicas, privadas, os órgãos governamentais e as indústrias, as empresas fazem trabalhos levando informação durante um mês todo.
para todas as pessoas, né, fazendo vários eventos. O objetivo aqui, nesse Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, é esse também, né? A OPAS traz aí essa definição dessa data, é, com o objetivo aí de impulsionar, né, de movimentar as empresas a entenderem que isso está relacionado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estipulados pela ONU aí para a Agenda de 2030. O maior objetivo dessa data é fazer com que as pessoas, as empresas, elas movimentem assuntos relacionados à segurança dos alimentos. Ah, significa que então esse é o dia que eu preciso dar treinamento para minha equipe? Não, não é isso. Você tem que dar treinamento contínuo, né? A gente vai ver, inclusive, isso aqui, que treinamento é uma coisa que você não deve fazer sempre igual, né? Isso não funciona ainda mais nessa nova era da segurança dos alimentos. Mas esse dia ele foi definido como um dia para você fazer realmente movimentos maiores, né? No ano passado, a BR Quality fez vários movimentos com os clientes que aceitaram fazer isso, então a gente ofereceu muito material já pronto, palestra, a gente fez, inclusive, passou a informação dessas empresas que participaram para a OPAS, então foi muito bacana, assim, as empresas que aceitaram fazer, elas entraram mesmo embarcaram realmente na ideia e cada uma organizou um evento diferente na sua empresa e foi muito legal. A gente fez também nas escolas com criança, também foi muito bom. Então, a ideia é essa, né? A ideia é que as instituições, as empresas, as pessoas que estão aí envolvidas no food safety, que elas parem nesse dia para participar de algum evento ou para fazer alguma coisa diferente, para movimentar esse assunto. E aí, cada ano, eles trazem um tema diferente, né? O tema de 2019 e 2020 foi esse aqui, né? Segurança dos alimentos, responsabilidade de todos. Em 2021, o tema foi alimento seguro, melhor saúde. E o ano passado foi alimento seguro agora para um amanhã saudável. E eles têm, né, a OPAS tem como lema, o lema central para todos os anos, que é a segurança dos alimentos é assunto de todos. E a gente vai falar mais sobre isso, inclusive, quando estiver falando aqui da nova era. Então, queria também chamar a atenção de vocês para isso, caso alguém ainda não estivesse sabendo que nós temos aí esse Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, nós temos. Quem quiser ver um pouquinho aí das ações que a BR Quality fez em 2022, eles estão todos disponíveis nas redes sociais, lá no CMEA, né, o trabalho que a gente fez aí nas escolas. A TV Integração fez um programa, né, nesse dia, no dia 7 de junho, onde eu estive lá respondendo as dúvidas dos consumidores ao vivo sobre segurança dos alimentos, então também foi muito bacana. E a ideia realmente é essa: é cada um fazer o seu pouquinho e a gente vai movimentando o assunto de segurança dos alimentos, tentando realmente fazer com que essa nova era, que tem muito a ver, né, um dos elementos é a questão da cultura de segurança dos alimentos, que realmente esse assunto se torne algo cultural, o que para mim faz todo sentido, faz toda a diferença. E aí a nova era da segurança dos alimentos mais inteligente, ela surgiu aonde? Já vou adiantar para vocês que não é um novo programa, tá? Não é um novo sistema, não vou ter que refazer tudo que eu tenho lá na empresa. Então, quem já trabalha, né, quem já está no mercado de trabalho e está aí assistindo e pode ter tido essa dúvida: será que agora não tem mais o APPCC? Será que agora é um procedimento novo, um documento novo, uma ferramenta nova? Não, sim e não, né? A base continua a mesma, mas a gente precisa inovar, né? A gente precisa ser mais inteligente, a gente precisa ser mais rápido, mas a base segue a mesma, tá? Então, para quem está pensando aí, quem não trabalha na área, né, ainda, mas que pensa em trabalhar na área de alimentos, mais relacionado para a questão de segurança dos alimentos, precisa também parar para poder entender mais sobre esses programas de segurança dos alimentos. Eu, particularmente, sou defensora de que esse assunto é um assunto que deve ser estudado por todos que trabalham na cadeia de alimentos, para cada um poder entender ali qual o seu papel, o que pode fazer. Então, a PPCC, por exemplo,
eu que trabalho com alimentos, preciso conhecer essa ferramenta, eu preciso entender essa ferramenta, ela vai me ajudar na hora que eu tiver, por exemplo, se eu sou alguém que trabalha lá desenvolvendo novos produtos. Conhecer o APPCC vai me ajudar muito na hora que eu estiver desenvolvendo os produtos, para pensar já em relação a fornecedor que eu vou desenvolver, material, ingrediente, né, aditivo que eu vou colocar ali naquele novo produto que eu estou desenvolvendo, quais os perigos que eu posso estar trazendo para aquilo ali, pensar já em relação ao processo, à contaminação cruzada, enfim, ele abre um leque totalmente diferente. Conhecimento nunca é demais, e conhecimento relacionado à segurança de alimentos ele sempre agrega muito em qualquer atividade que eu desenvolva dentro da cadeia. Entender sobre esse assunto sempre agrega em qualquer atividade que eu vou desenvolver. Ah, eu vou trabalhar na área de manutenção de uma indústria de alimentos, né? Saindo um pouco aqui da turma que está envolvida aí com tecnologia e ciência dos alimentos. Tudo bem, para você que trabalha na área de manutenção, que está aí estudando engenharia e vai trabalhar na indústria de alimentos, entender sobre segurança de alimentos é super necessário também. E aí, essa nova era da segurança dos alimentos, mais inteligente, ela é um projeto do FDA para o futuro, né? O Frank Yanas, não sei se todo mundo que está aqui me ouvindo, me vendo, conhece o Frank Yanas, mas eu sou uma grande admiradora do trabalho dele. O Frank Yanas, ele está sempre à frente, então ele fala sobre cultura de segurança dos alimentos já há anos, né? Ele escreveu um livro, o livro chama Cultura de Segurança dos Alimentos, né? A gente tem, inclusive, a tradução desse livro, que foi feito pela Ellen Lopes aqui no Brasil, e ele fala, né, a cultura de segurança dos alimentos, criando um sistema de gestão de segurança de alimentos baseado em comportamento. Então, ele já falava sobre isso há muito tempo. Hoje a cultura de segurança dos alimentos é algo que está sendo abordado aí em várias outras instituições, né? As certificadoras, por exemplo, as empresas que certificam as indústrias de alimentos em normas relacionadas à segurança dos alimentos, uma ISO 22, uma FSSC, elas já estão tratando a cultura de segurança dos alimentos. O Codex, a versão de 2020, ele traz essa questão da cultura de segurança dos alimentos positiva. Então já era um tema que ele já tratava há muito tempo, né? Já defendia há muito tempo, e eu super assino embaixo que é a forma que a gente precisa olhar para a segurança dos alimentos, olhando como algo cultural. Faz toda a diferença quando a gente olha para a segurança dos alimentos dessa forma. E aí o Frank Yanas, ele está aí à frente também dessa questão, desse projeto todo do FDA em relação à nova era de segurança dos alimentos. Então é uma equipe aí multidisciplinar que vem estudando as mudanças, os avanços, né? Nós estamos em constante evolução. O mundo está em constante evolução. A pandemia acelerou várias tendências, né? Então, as nossas formas de consumo, elas mudam, os nossos interesses, eles mudam, assim como a nossa forma de aprender, o nosso interesse pelas informações muda, o nosso acesso à informação muda, né? Eu ouvi uma frase na semana passada que eu achei muito interessante numa palestra que eu estava, que o palestrante falou, né? A gente estava falando exatamente sobre essa questão do acesso à informação. E há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, o acesso à informação, a informação ela era recebida de um para todos, né? Nós tínhamos lá um jornal, né, que pessoas que liam, estudavam e escreviam e disseminavam essa informação através de um jornal impresso que as pessoas tinham acesso, faziam a leitura. Hoje a informação ela é de todos para todos. Qualquer pessoa pode criar um conteúdo, criar uma informação e divulgar nas redes sociais, e todos têm acesso. Então, a informação hoje ela é de todos para todos, e por isso nós, enquanto profissionais, quero fazer esse apelo aqui para vocês, nós, enquanto profissionais que trabalhamos com alimentos, ciências dos alimentos, segurança dos alimentos, nós precisamos nos atentar com a informação que a gente passa. Tenha certeza da informação que você vai passar para frente. Concorde realmente com aquela informação. Não entre no modismo,
não espalhe fake news, tá? A gente pode acabar com uma empresa, a gente pode acabar com um profissional, né? Então, eu estou aqui acompanhando agora muito essa questão da auditoria, né, da CIA. Não tem nada a ver com o nosso tema segurança dos alimentos, mas eu sou auditora e faço parte de alguns grupos de auditores. E os auditores estão sendo massacrados por conta dessa auditoria da CIA, por conta desse resultado da CIA. Mas, do outro lado, a gente sabe como que as empresas, ao serem auditadas, se comportam. E essa questão da cultura, ela é muito importante, porque realmente, se a gente estiver pensando que as normas, as leis, as orientações, elas existem para serem cumpridas, você nem precisava de auditor, né? Se você seguisse tudo sem ter a risca, né, da forma que está ali, você entendesse que aquilo realmente é necessário, você concordasse com aquilo e fizesse realmente, não precisava de auditor, né? O auditor, ele vai lá para quê? Para fiscalizar se você está cumprindo algo que você disse que ia cumprir. Por que que precisa disso, né? Então, e a gente sabe que numa auditoria existem formas e formas de você apresentar a informação. Então, eu estou aí participando e tenho várias discussões acontecendo sobre isso. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado quando vai se posicionar, muito cuidado quando vai mandar uma informação, por conta do nosso papel, né? Por conta de que nós somos pessoas que temos acesso à informação que às vezes outras pessoas não têm, quando a gente está falando em ciência dos alimentos, em segurança dos alimentos. Então, às vezes, a gente vê aí que começa a massacrar um tipo de alimento, de repente, aquele alimento que era vilão já vira mocinho. Calma aí, gente, como é que fica a cabeça de quem não tem o tanto de informação que nós que trabalhamos na área tem? Então, a gente precisa ter esse cuidado. E também o cuidado de sermos protagonistas, de levarmos realmente, de falar sobre isso realmente, sabe? Com a família, com as pessoas, com os amigos. Por que não falar? Né? Quando a gente reúne e tem um médico na família ou tem um médico no círculo de amizade, a gente faz pergunta para o médico fala sobre coisas, a gente tira dúvida, né? Advogado, a mesma coisa, a gente tira dúvida, a gente fala, a gente leva assunto. Por que não fazer isso em relação a alimentos, a ciência dos alimentos, a segurança dos alimentos? A gente precisa começar a despertar o interesse das pessoas em relação a esse tema também. Isso é construir uma cultura de segurança dos alimentos. Vocês que estão aí estudando esses assuntos, se vocês fizerem esse movimento, vocês estão contribuindo para isso, para a construção da cultura de segurança dos alimentos, né, para a valorização desse profissional tão importante que é aí, né, o profissional que trabalha na indústria de alimentos, desenvolvendo novas tecnologias, estudando os alimentos, desenvolvendo as questões relacionadas à segurança dos alimentos. Nós temos um papel fundamental, nós temos uma responsabilidade social e a gente precisa valorizar isso, né, se orgulhar disso. A gente até tem aí agora, não sei também se vocês conhecem, mas nós temos a Estilo Food Safety. A Estilo Food Safety é uma marca pensada no profissional do food safety, né? Ela tem aí produtos para poder fazer com que o profissional consiga levar para fora do seu ambiente de trabalho elementos do seu dia a dia, né? Então você tem ali desde camiseta, bolsa, miniatura, chaveiro, né? O que que é uma salmonela? Você consegue mostrar uma salmonela no chaveiro, numa miniatura, isso faz diferença, a gente poder levar realmente os elementos da nossa profissão para o nosso dia a dia. Eu sou super feliz com todos esses itens, utilizo muito deles e sou aí uma das defensoras de que a gente precisa realmente levar isso para o nosso dia a dia. E aí o Franquianas, então, ele está aí junto com essa equipe, estudando esses assuntos, essas inovações que estão acontecendo no mercado, tanto em relação ao mercado de alimentos, quanto à mudança das pessoas na forma de aprender, na forma de se engajar em alguma coisa, na forma que elas têm acesso às informações. E aí, se a gente pensa que tudo está evoluindo, a gente não poderia não evoluir em relação à segurança dos alimentos. Se a gente está usando tecnologia para poder rastrear os aviões em tempo real,
né? Flight Radar, por exemplo, eu tenho esse aplicativo, sempre que tem alguma pessoa da minha família viajando, algum amigo viajando, eu tô ali rastreando para saber se está tudo certo. Poxa, a gente consegue rastrear os aviões do mundo inteiro em tempo real. Como é que eu não consigo fazer rastreabilidade de alimentos? Sabe? São umas coisas nesse sentido que a gente precisa pensar. A forma de aprendizado, ela muda de pessoa para pessoa. Eu aprendo de um jeito, você aprende outro. Eu ainda preciso do papel, do livro. E tem pessoas que não querem nem saber de livro, que elas leem tudo no computador, né? No tablet, no celular. Eu não consigo, não gosto de responder e-mail no celular. Tem gente que só responde no celular. Então, cada pessoa tem uma forma de aprender, uma forma de se engajar. E isso muda de pessoa para pessoa. Imagine de geração para geração. A minha geração aprende de um jeito, a geração de vocês que estão me assistindo aprende de outro, né? Então a gente precisa também repensar a segurança dos alimentos em relação a essas mudanças todas. E isso é a nova era da segurança dos alimentos, a nova era mais inteligente de segurança dos alimentos. Essa nova era, ela tem aí, ela foi construída com base em três princípios, três objetivos, né? A gente vai falar de cada um deles, e temos aí quatro elementos, que são os quatro pilares, né? Para você poder pensar, olhar e construir essa nova era de segurança dos alimentos. Quais são os princípios, então? O primeiro princípio é que ele é focado em pessoas. E aí entra aquela frase da OPAS que a gente viu ali, né, do Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, o lema da OPAS, né, em relação a instituir essa data, é que a segurança dos alimentos é assunto de todos. E é isso, é focado em pessoas, é focado nas pessoas que estão no processo, na cadeia de alimentos, né, que de alguma forma aquele alimento que vai chegar na mesa do consumidor, essa pessoa tem algum envolvimento, alguma responsabilidade, e também no consumidor, que é quem recebe os alimentos para consumir, para fazer o último preparo, e que também tem que ter informação apropriada sobre aquele alimento. Então, aumentar a segurança dos alimentos que os consumidores consomem todos os dias, bem como melhorar a confiança do consumidor em relação à segurança dos alimentos, é aí um dos primeiros, um dos primeiros pilares aí, né, dos primeiros princípios relacionados a essa nova era. A nova era, ela exigirá maior foco sobre a prevenção, avanços na rastreabilidade dos alimentos e muito esforço, né, um esforço contínuo para fornecer ao consumidor as informações corretas, as mais reais possíveis sobre o alimento que ele está consumindo. Então, vai muito além da gente pensar que o rótulo tem que estar adequado ao que realmente está sendo produzido. Isso daí já é algo que nem deveria estar entrando em pauta, né? É muito além disso. É garantir que o consumidor ele tenha acesso a mais informações, a mais dados, ao que ele precisa realmente saber sobre aquele alimento, tanto em relação à segurança quanto a outros atributos, como atributos de qualidade também, por que não, né? E o outro princípio que nós temos aí é que ele é baseado na Lei de Modernização da Segurança dos Alimentos dos Estados Unidos. Então, essa nova era é um movimento que está sendo iniciado nos Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos, o FDA, né, em relação aí à segurança dos alimentos, à indústria de alimentos do mundo, eles são um país que leva informação, né? Os outros países acabam adotando muitas regras, muitas coisas que os Estados Unidos organiza, estuda e traz para o mercado. Então, o ponto aqui é a gente entender que não existe um novo sistema, não existe um novo formato de construir o APPCC, por exemplo. Não, é a mesma base. Então, a Lei de Modernização da Segurança dos Alimentos dos Estados Unidos, ela surgiu lá em 2011, né? E ela não é uma lei única, né? Ela é uma lei que, na verdade, foi assinada pelo Obama, e ela abriu aí um compilado de outras normas que estão associadas a essa lei de modernização,
que tem como foco principal garantir a segurança dos alimentos, garantir a rastreabilidade. Então, o que que é? Quais são essas normas? São as normas relacionadas a boas práticas de fabricação, os padrões de identidade dos produtos, a construção do APPCC, a análise de risco, enfim, tudo aquilo que está relacionado à produção de um alimento seguro. Essas são as normas, essa é a base. Então, não tem uma nova norma relacionada a um novo programa, tá? Mas se você tem um programa implementado e que talvez ele não esteja implementado, elaborado de forma apropriada, talvez você não consiga dar esse próximo passo, essa modernização para a nova era. Se a gente for pensar, por exemplo, em rastreabilidade, se o seu programa de rastreabilidade hoje ele é um programa de rastreabilidade que não te traz segurança, que você não consegue rastrear verdadeiramente o processo todo, então você tem uma falha na implementação de um programa básico. E aí dificilmente você vai conseguir modernizar isso. Então você precisa desacelerar, voltar e mexer no que você precisa mexer na sua base, para te dar o fortalecimento, para te dar a informação, para te dar a base sólida suficiente para você construir uma modernização. Né? Então, agora existe um aplicativo disponível, vamos supor, né? Vamos pensar, e o Ministério da Agricultura está disponibilizando um aplicativo para todas as indústrias de alimentação animal sobre rastreabilidade, para elas poderem utilizar. Vai oferecer isso de forma gratuita, pensando na segurança dos alimentos que chega à mesa do consumidor. E aí, ele disponibiliza, mas você não tem uma rastreabilidade coesa, uma rastreabilidade que realmente acontece dentro da fábrica, né? Você não consegue chegar em todas as informações. Então, a falha que você tem na implementação desse programa, na forma que você tem atual, que provavelmente é manual, né, ou um sistema próprio da empresa, você não vai conseguir levar isso sem essa falha para essa nova era, para essa informatização, para essa nova ferramenta. Ele vai continuar com falha. Tá? Então, antes da gente pensar em nova era, antes da gente pensar em inovação, em uso de tecnologia, a gente precisa estar seguro de que o que a gente tem implementado, tá? Super funcionando bem, está realmente implementado, não é algo que está só no papel, tá? Segurança dos alimentos não é documento, segurança dos alimentos é prática. E essa é uma das chavinhas que a gente está virando quando a gente fala de cultura de segurança dos alimentos. Mais do que nunca, quando a gente fala de cultura de segurança, a gente muda essa chave. O terceiro princípio é a tecnologia habilitada. Então, o que é a tecnologia habilitada? O que a gente conversou um pouquinho aqui, né? Não tem como a gente fugir disso. O mundo está se tornando cada vez mais digital. A gente tem avanços diários, né, em relação à inteligência artificial, a internet das coisas, a tecnologia dos sensores, enfim, existem várias tecnologias sendo utilizadas a todo momento para inúmeras coisas, e quando a gente fala em segurança dos alimentos, a gente não poderia deixar de pensar também no uso da tecnologia. Quando fala em tecnologia habilitada, é por quê? Porque lá, né, o FDA é quem provavelmente vai habilitar as tecnologias que serão aprovadas para uso, né? Que tenham, não sei, um selo do FDA. Por quê? Porque as tecnologias, elas têm que conseguir fazer o quê? Elas têm que estar baseadas nas normas já existentes, né? Eu não posso trazer uma tecnologia onde talvez eu tenha lá, por exemplo, o APPCC. Eu tenho 7 princípios do APPCC para seguir. Eu não posso trazer uma tecnologia onde um dos princípios não será seguido. Então, a tecnologia ela precisa ser realmente aprovada por alguém que entenda de segurança dos alimentos para dizer, olha, esse sistema de rastreabilidade aqui, esse aplicativo de rastreabilidade aqui, ele tá ok com todas as leis que devem ser seguidas pela empresa em relação à rastreabilidade, né? Então, alguém tem que habilitar, tem que validar. A ideia, né, do FDA é que as opções sejam de baixo ou de nenhum custo
para que as abordagens sejam inclusivas e viáveis para a operação de alimentos de todos os tamanhos, além de simples, né? Esse simples, inclusive, eu complementei aqui, porque não adianta também a gente levar aí para o mercado tecnologias, possibilidades de informatização do sistema de gestão de segurança dos alimentos, que sejam coisas que burocratizem ainda mais, que dificultem ainda mais. Não, tem que ser algo fácil, né? Interessante, inclusive, para quem vai estar trabalhando ali com essas novas tecnologias, tá? Então, esses são os principais pontos, né? Elas são tecnologias que elas devem estar de acordo com as normas, que são as normas base para a construção do sistema de gestão de segurança dos alimentos. Elas precisam ser simples e precisam ser agradáveis, né, a quem vai utilizar. Quanto a essa questão do baixo custo, não sei dizer se um dia o governo brasileiro também vai olhar para isso, né? Existe sim também um movimento em alguns órgãos para poder informatizar várias questões, né? Quem é aí da área de alimentos há mais tempo, né? Como eu aí, eu trabalho com qualidade e segurança dos alimentos há mais de 20 anos. Então, eu sou da época em que o registro de um produto era feito em formulários impressos. Então, você preenchia formulário, mandava para o fiscal da tua região, ele mandava para o fiscal do estado, que mandava para Brasília para vir a aprovação daquela tua solicitação de registro, que às vezes não vinha, você tinha que fazer todo o processo de novo, fazendo as correções. Hoje a gente tem produtos alimentícios aí que são isentos de registro, produtos que você faz o registro automaticamente no sistema, se ele tiver um RTIQ, e produtos que o registro tem que ser aprovado, mas que acontece uma aprovação toda via sistema. Então, isso é evolução e a gente está falando de 20 anos, né? E que parecia uma coisa assim impossível. Nossa, agora a empresa tem que colocar todos os registros no CIF, né? Eu sou dessa fase aí. E foi um movimento, né? E hoje ninguém acho que imagina nada diferente do que já está. Então, não tem como, as coisas realmente vão evoluindo, acontecendo, informatizando, e chegou a hora da segurança dos alimentos também informatizar, né? Chegou a hora da gente pensar, olhar para a segurança dos alimentos também e ver que não é mais só formulário, Excel e Word. Não, a gente tem que dar um passo aí, a gente tem que avançar nisso, né? Mas essas tecnologias, elas precisam estar aí de acordo com a base dos programas de segurança dos alimentos. E aí as empresas, né, não sei dizer, ainda é algo que está acontecendo, a gente vê vários movimentos acontecendo, algumas empresas desenvolvem as suas próprias tecnologias e elas validam suas próprias tecnologias através de uma auditoria, através da contratação de um profissional para ajudar lá a avaliar. É, então, existem empresas estudando novas tecnologias para oferecer para o mercado, seguindo aí as bases das normas existentes. E eu não sei dizer se um dia a gente terá isso vindo do nosso governo, né? Essa possibilidade, como o exemplo que eu dei, seria um sonho, né? Seria excelente se a gente tivesse essa oportunidade, esse oferecimento aí dessa possibilidade, essa iniciativa. Bom, esses são então os três princípios, e aí nós vamos para os quatro elementos da nova era de segurança dos alimentos. Então, o primeiro elemento, ele é o quê? Ele é a rastreabilidade habilitada para a tecnologia. A gente sabe, né, falamos aqui um pouquinho já sobre isso, que essa questão da rastreabilidade, né, os controles de processo de fabricação, controle de processo, algum controle, por mais que a empresa tenha informatização, alguns controles ainda são baseados em papel. Isso cria um sistema no qual é necessário dar um passo à frente para identificar onde o alimento foi e um passo para trás para identificar a fonte anterior. Né? Quando a gente está falando em rastreabilidade, a gente está falando nisso, né? A gente está falando em olhar para o processo, né, para aquele produto, né? Eu tenho um produto e eu tenho que saber sobre toda a história dele dentro da fábrica e sobre, opa, onde é que esse alimento está, para quem que ele foi, onde que eu
consigo encontrar para poder, por exemplo, fazer um recall ou avisar os consumidores que compraram, né? A ideia de explorar aqui novas tecnologias e integrar fluxo de dados para identificar surtos e rastrear a origem do alimento contaminado até a sua fonte em minutos ou até segundos. Então, a ideia é essa, né? A ideia de você pensar em ter a rastreabilidade, usando a tecnologia para ajudar na rastreabilidade, é para você acelerar, é para você poder conseguir chegar nessas informações de forma mais rápida, ágil, né? E eles falam aqui em minutos ou segundos, o FDA prevê aí, né? Acelerando a resposta quando a saúde pública está em risco. Então, assim, se a gente puder pensar em um exemplo, vamos pensar naquele exemplo que talvez algumas pessoas que estão aqui assistindo a palestra vão lembrar, que foi o caso da contaminação com Escherichia coli enterohemorrágica que aconteceu na Europa e que foi um caso que apareceu no Jornal Nacional, apareceu em todos os programas de televisão, e também, lógico, né, nos órgãos governamentais, todo mundo se posicionou em relação a isso em todos os países do mundo, porque também era algo que ninguém estava sabendo de onde estava vindo e para onde foi, né, esses alimentos contaminados. E aí a gente viu cenas na televisão, eu lembro que me chocou muito de ver o tanto de alimento que estava sendo descartado. Tudo que era vegetal e legume estava sendo descartado, era muito alimento, né, na Europa sendo descartado e as pessoas não podendo consumir porque eles não conseguiam saber onde estava a contaminação. E aí, quando conseguiram chegar, rastrear a contaminação estava num broto de feijão produzido numa pequena propriedade de uma localidade lá específica na Europa. Só, né? Só. E todo o resto foi descartado, né? E deixado de consumir porque não se sabia onde estava a contaminação. Então, todos os alimentos que pudessem estar inseridos nesse tipo de contaminação foram, naquele momento, crucificados, né? E demorou para chegar no alimento real, né, do problema. Então, é esse tipo de situação que se quer evitar, né? Não só esse, como vários outros que a gente poderia parar para conversar aqui. E o objetivo da rastreabilidade é esse, é que você consiga ser rápido e também que você consiga evitar coisas que hoje acontecem, né? Então, quando a gente pensa em ter um sistema de controle de segurança dos alimentos mais tecnológico e que a informação seja acessada de forma mais rápida, é também o acesso à informação durante o processo de fabricação para as pessoas que precisam tomar uma ação, né? Quando um desvio acontece. É a pessoa ter acesso a essa questão desse desvio imediatamente quando o desvio acontece e já tomar uma ação. É a pessoa poder ter acesso a saber que aquele controle que deveria ter sido feito não foi feito. É saber dessa informação imediatamente. Opa, peraí, era para fazer esse controle de hora em hora e agora estou vendo que era para fazer e a pessoa não fez. É ter acesso a isso para tomar uma ação em tempo real e não depois que o alimento já foi fabricado e que às vezes já está no mercado. E aí a gente se depara, às vezes, com situações que nos deixam, enquanto profissionais que estamos lá dentro da indústria, preocupados, apreensivos, por não ter certeza de algo que aconteceu ali em relação àquele produto, àquele processo, e o produto já está lá no mercado. Ou uma informação que chega tardiamente para a gente e o produto já está no mercado. É evitar esse tipo de situação também. O elemento 2 da nova era são as ferramentas e abordagens mais inteligentes para a prevenção de surtos. Para realizar um sistema de controle preventivo que incorpore rapidamente novos conhecimentos, é importante perguntar como podemos tornar os processos e a comunicação mais eficaz, mais eficiente, em alguns casos mais simples, né? O que eu, inclusive, falei aqui para vocês quando a gente estava falando aí dos princípios, né? Dos princípios da nova era.
Então, à medida que mais fluxos de dados e ferramentas para analisar rapidamente as informações se tornam disponíveis, né, as pessoas têm acesso a isso, também devemos pensar em como podemos melhor usar essas ferramentas de análises preditivas para identificar quando e onde a contaminação pode ocorrer, para evitar que produtos contaminados sejam disponibilizados ao mercado. Então, gente, isso aqui quer dizer o quê? Hoje a gente tem muita informação já, né, através dos controles que a gente precisa colocar para atender um sistema de gestão de segurança de alimentos. Muitas vezes essas informações elas não são avaliadas a tempo de tomar uma decisão antes que um problema aconteça. E muitas vezes não, tá tudo correndo bem, não tem nada fora do normal, e aí eu nem dou a atenção, eu não avalio aqueles dados para pensar em melhoria contínua, para pensar em avaliar de forma preditiva, né? Eu não tenho tempo de compilar aquelas informações para fazer alguma avaliação, uma gestão daquilo. A ideia aqui é que a gente tenha ferramenta para nos ajudar com isso, né? E uma vez que eu estou deixando as coisas de uma forma mais informatizada, que eu vou ter acesso mais rápido às informações, eu também preciso parar para pensar em como eu vou gerir esses dados, né? O que que eu vou fazer com essas informações? Como eu vou avaliar? E aí eu posso ter acesso a essas informações, avaliar esses dados, ter acesso a gráficos, a tendências e verificar ali, por exemplo, que eu tenho uma tendência de um possível desvio, né? O desvio ainda não aconteceu, eu continuo dentro do padrão, mas eu consigo, através dos dados que eu coleto, avaliar que, olha, eu estou vendo que isso aqui ao longo do tempo está subindo, né? Tá ficando mais próximo aí do limite crítico, né? Ou do meu limite aceitável. Acho melhor eu já pensar em avaliar isso daqui para entender o que está acontecendo e tomar uma ação antes que eu tenha um desvio. Então, é você poder ter acesso a essas informações para você também avaliar, para você usar esses dados, né? Hoje a gente não usa a maioria dos dados porque é trabalhoso, moroso, você ficar levantando, compilando, estudando, não, às vezes, né, na maioria das vezes, não dá tempo real para isso. Agora, se você já tiver a tecnologia a seu favor, é, isso vai ficar muito mais fácil. E aí sim é você olhar para o processo, olhar para o que você tem implementado, né, antes de colocar uma tecnologia, é isso que fala aí nesse primeiro parágrafo desse slide, e que eu falei um pouquinho lá no princípio, é você olhar para o que você tem implementado hoje, ver se está funcionando bem, se não é muito burocrático, se não tem coisa desnecessária, como que os dados são geridos, a comunicação sobre aquela informação, como que ela acontece, ela é eficiente, e aí sim, depois que isso estiver bem construído, você partir para o uso de uma ferramenta que possa melhorar esse processo, possa levar você a uma nova era de gestão aí de segurança dos alimentos, tá? E o nosso terceiro elemento aqui da nova era de segurança dos alimentos são os novos modelos de negócio e a modernização do varejo. Não teria como ser diferente. A gente não pode pensar, ficar na mesma caixinha de sempre em relação à segurança dos alimentos, enquanto o mundo está evoluindo. A indústria está se reinventando o tempo inteiro, inventando novas formas de produzir alimentos e novas formas de distribuir alimentos. A pandemia do Covid-19, ela potencializou várias tendências, né? Uma delas foi a compra online, né? Ela já vinha acontecendo, já estava ali caminhando, dentro de uma normalidade, né, do processo de uma nova atividade, né, a ser inserida na sociedade, mas a pandemia veio e acelerou isso, né? As pessoas que talvez tivessem mais dificuldades para entrar nesse processo tiveram obrigatoriamente que entrar, aprenderam e o negócio foi, veio e ficou, né? Tem gente que hoje, inclusive, prefere esse modelo de compra, né? O modelo online. E aí vem várias questões em relação a isso, né? Porque quando que a gente pensou que poderia comprar ketchup no Amazon, no Mercado Livre, né? Há um tempo atrás, né? Eu sou da época que você nem imaginava comprar nada, né, desse jeito. Então, como que você pensou em comprar alimento?
E aí, quando você pensa em comprar alimento desse jeito, você começa a pensar, caracas, como é que isso é armazenado? Como é que eles controlam contaminação cruzada? Como que faz, né? Como é que faz? A indústria de alimentos, eu participei o ano passado de um evento onde reuniu aí grandes indústrias de alimentos e estava falando, né, sobre realmente inovação, sobre os desafios, e esse assunto entrou em pauta. E aí uma grande fabricante aí de molho, ela trouxe os cases, né, dela. E eles tiveram que fazer várias adaptações, adaptação em formulação, adaptação em embalagem, várias adaptações. Então, a indústria de alimentos, ela precisa pensar nisso também. Se o alimento dela vai ser comercializado de formas diferentes, o que que ela precisa fazer para garantir que naquele novo modelo de comercialização o alimento continue seguro, continue com suas propriedades nutricionais, propriedades de qualidade, né? Precisa pensar em tudo isso. Por outro lado, quem está se envolvendo nisso, né, que está entrando nessa cadeia de alimentos, porque uma vez que eu, enquanto uma empresa online, opto por fornecer alimentos também, comercializar alimentos também, eu entrei na cadeia de alimentos. Eu sou um ator da cadeia de alimentos. Eu preciso conhecer o meu papel ali, enquanto alguém que tem uma responsabilidade social no fornecimento de alimentos seguros. E aí vem essas dúvidas todas, né? Como educar os distribuidores, os fabricantes, os varejistas sobre a importância de, por exemplo, controle de temperatura, contaminação cruzada e outras medidas relacionadas aí à segurança dos alimentos. E um outro ponto, né, importante é como fiscalizar esse novo modelo de distribuição. Né? A gente tem aí os órgãos fiscalizadores, vigilância sanitária, né, por exemplo, que fiscaliza os supermercados, os restaurantes, as padarias. E esse novo modelo de distribuição de alimentos, como que isso é fiscalizado? Como fiscalizar isso, né? E eu trouxe mais dois dados aqui importantes também para a gente pensar, que um é o dado, né, do Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o CDC, dos Estados Unidos, que traz aí que os restaurantes e os outros estabelecimentos de varejo, eles seguem sendo os maiores responsáveis por surtos de doenças transmitidas por alimentos nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós tivemos uma pesquisa feita pela USP em 2021, que mostra que 37% dos casos de doenças transmitidas por alimentos no Brasil ocorrem pela manipulação incorreta do alimento em casa. E isso faz a gente pensar muito também no quanto a gente tem que levar de informação para essas pessoas, né? Tanto para quem está em casa, quanto para quem tem aí um restaurante, uma padaria, né? Para quem manipula os alimentos. O alimento saiu seguro lá da indústria, mas e aí? E o restante da cadeia agora, até o consumo real desse alimento? Como levar informação para essas pessoas? Como levar a nova era para essas pessoas para que as doenças transmitidas por alimento não aconteçam, né? Ou tenham uma significativa redução. Esse, esse ponto, inclusive, é um dos principais que fez esse movimento todo da nova era acontecer, né? Foi essa inquietude que eles tiveram, a FDA teve, de ver que, apesar de todo o esforço que sempre é desempenhado para conseguir manter a produção de alimentos seguro, nunca houve uma redução significativa nos números de surtos por DTA. Elas sempre estão ali e continuam sem uma redução significativa, né? Continua ali um resultado estagnado, continua acontecendo. Então, parece que tudo que é feito não surte um efeito real, né? Um impacto apropriado. E aí a ideia de repensar a segurança dos alimentos dessa nova era, o FDA tem como objetivo dobrar essa curva, né? Eles querem realmente reduzir aí, né? Dobrar a curva, então deixar ela menor aí do que a metade do que se tem de casos de doenças transmitidas por alimento hoje. É criar um impacto real nesses dados, né? Esse é um dos pontos principais aí que fez repensar, né, repensar essa questão da segurança dos alimentos. O que é que a gente está fazendo que a gente está conseguindo manter, mas não está conseguindo fazer uma melhora significativa?
E aí nós vamos para o nosso quarto elemento, que é a cultura de segurança dos alimentos, né? O quarto e último elemento, mas não é o menos importante, muito pelo contrário. Nós não faremos melhorias significativas na redução de DTAs, de doenças transmitidas por alimentos, sem fazer mais para influenciar e para mudar o comportamento das pessoas, o comportamento humano, abordando como os funcionários pensam sobre segurança dos alimentos e como eles demonstram um compromisso para esse objetivo na forma como eles fazem o seu trabalho. Não só os funcionários, né, os colaboradores, não só as pessoas inseridas na cadeia, mas também o próprio manipulador de alimentos em casa, né, o consumidor. Então, a gente precisa pensar. A gente precisa pensar em como levar essa informação, como fazer a pessoa entender essa informação e como fazer ela entender a sua responsabilidade enquanto ator nesse processo. E aí a gente tem aí algumas ferramentas já como que nos ajudam nesse processo, né? Um deles é esse documento do GFSI, que tem aí as 5 dimensões da cultura de segurança dos alimentos. Ele é um documento que foi publicado pelo GFSI, se eu não me engano, foi em 2020 ou final de 2019, e ele traz 5 dimensões, tá? O Codex, como eu falei, ele já traz também essa questão da cultura de segurança de alimentos, que a empresa precisa construir uma cultura de segurança de alimentos positiva, né? As certificadoras, elas estão avaliando já se a empresa está construindo uma cultura de segurança de alimentos positiva. E esse documento do GFSI, ele é um documento, né? Tem aí um PAS também sendo estruturado para ser publicado e que vai trazer também algumas diretrizes, né? Tá sendo estruturado pelo BSI. Mas esse documento do GFSI, ele já traz aqui muita informação que podem nos ajudar nessa construção, tá? Volto a falar, não é um novo sistema, um novo programa, é um olhar diferente para o que se tem, é uma atualização do que se tem, é repensar desde a nossa política até a nossa forma de treinar. E aí, aqui a gente teria assunto, eu adoro falar sobre esse tema, cultura de segurança dos alimentos, a gente teria aqui assunto para, né, é um treinamento, inclusive, que a gente tem das 5 dimensões, é um treinamento longo, extenso e muito necessário para esse novo profissional da segurança dos alimentos aí, da nova era. A gente não está mais naquela caixinha que a gente estava, de estruturar programa, fazer um documento bonitinho, não, não, o nosso papel é muito maior do que isso, nós somos influenciadores. Influenciadores da segurança dos alimentos, onde nós estamos inseridos, seja desenvolvendo o papel que a gente estiver, né, do desenvolvimento de uma tecnologia, do estudo, né, da ciência e dos alimentos, há efetivamente alguém que está lá trabalhando na construção do sistema de gestão de segurança de alimentos de uma empresa, fazendo um monitoramento, uma verificação relacionada à segurança de alimentos. Nós temos papel de influenciadores nesses assuntos da responsabilidade social da segurança dos alimentos do nosso país. E esse documento ele traz aí várias diretrizes, né? Cada uma das dimensões tem aí 3 pilares, exceto a dimensão pessoas, que traz 5 pilares e não poderia ser diferente, né? Quando a gente fala em cultura, a gente está falando em pessoas, né? Quando a gente fala em cultura, a gente está falando em hábitos, em novos hábitos, em mudança de hábitos. E pensar em novo hábito, em mudança de hábito, é muito difícil, porque quando eu quero inserir um novo hábito na minha vida ou mudar um hábito na minha vida, porque por vontade própria, por desejo, por necessidade, né, de saúde, enfim. Por exemplo, eu quero emagrecer. Então, eu preciso inserir o hábito de fazer atividade física todos os dias. Isso é muito difícil, gente. A gente vive fazendo promessa de ano novo, de mês novo, de semestre novo, de que agora vai, agora vai. E a gente não cumpre, a gente não consegue inserir esse hábito. Tem várias receitas mágicas, né? Faça durante 21 dias e depois isso vai virar um novo hábito. Né? Uns dizem 21, outros dizem 40, 60, a vida inteira. A vida inteira, gente, a construção do novo hábito, né? Porque basta, se é uma coisa que não está inserida em você, escovar os dentes, por exemplo, era um hábito que não existia.
ele foi inserido e hoje para a gente é um processo totalmente natural. É isso que a gente quer em relação a lavar as mãos, uma barreira sanitária. Lavar as mãos depois de ir no banheiro tem que se tornar um hábito, mas a pessoa precisa entender o impacto, a importância. Se eu não escovo os dentes, eu vou ficar com os dentes estragados, eu vou ficar com os dentes com uma aparência ruim, eu vou ficar desdentado, então eu sei o que a falta da escovação vai causar na minha aparência, na minha boca, na minha condição de mastigação, de alimentação, e por isso eu escovo os dentes. Mas é tudo natural, já está aqui, intrínseco, eu não fico pensando isso o tempo todo. Mas quando eu fico, opa, eu não escovei os dentes, opa, não escovei os dentes, já vem toda essa história, né? Nossa, tem que escovar a cárie, né, minha dentição, enfim. E isso a gente, enquanto pais, já vai inserindo para a criança, né? Um ano, quando começa a aparecer os dentes, a gente já começa com a escovação, e a gente já, quando ele começa a dizer, eu não quero escovar dente, você vai escovar dente por conta disso, 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 disso. Isso é a construção de um hábito. Não é diferente na construção de um hábito relacionado à segurança dos alimentos. A diferença é que estamos falando com adultos, e quando a gente pensa em inserir um novo hábito ou modificar um hábito, que nós queremos fazer isso por vontade própria, já é difícil. Então você imagina a dificuldade que é quando é uma necessidade de mudança de hábito ou de inserir um novo hábito de algo que a pessoa não estava nem pensando que precisava fazer. O processo é ainda mais longo e requer aí conhecimentos e habilidades que não estão só relacionadas a saber sobre segurança dos alimentos. Vai muito além disso, né? Vai saber muito sobre pessoas, sobre formas de ensinar, sobre formas de falar. Então, esse documento é um documento que está disponível no GFSI. Eu acho que no Semear a gente já publicou várias coisas sobre isso. Na minha rede social, né, no meu Instagram, eu tenho falado sobre segurança dos alimentos, eu tenho trabalhado bastante lá com a mulher do Food Safety, né, peço licença a todos os homens aí que estão assistindo, mas a gente sabe que esse ramo é um ramo, né, uma atividade onde predomina a mão de obra feminina, né? E por isso eu tenho tentado falar lá na minha rede social um pouquinho com esse público, né? A mulher do food safety, porque a gente tem vários, vários pontos aí, vários pratinhos para harmonizar no nosso dia a dia enquanto mulheres que trabalham nessa área. Mas fica aí meu convite também para os homens que estiverem assistindo, porque trago lá, sim, assuntos relacionados aos programas de segurança dos alimentos, e um dos que eu estou trazendo, pelo menos um artigo por mês, são os artigos para falar um pouquinho sobre cada uma dessas dimensões, cada um desses pilares. Se eu não me engano, já tem lá disponível os 3 pilares da primeira dimensão, visão e missão, e eu acho que já tem também o primeiro, não sei se o primeiro e o segundo, ou só o primeiro da dimensão pessoas, mas todo mês eu estou colocando um desses artigos lá para tentar trazer esse assunto para discussão mesmo entre nós aí, profissionais da área de alimentos. Aqui eu deixo para vocês todas as nossas redes sociais, tá? Para vocês poderem acompanhar, para quem ainda não acompanha, porque a gente tenta fazer realmente aí esse nosso papel de movimentar os assuntos relacionados à segurança dos alimentos. Então, vai ser um prazer ter vocês lá acompanhando as informações, trazendo discussão, né, contribuindo também com esse movimento aí para trazer, para levar mesmo, né, compartilhar às vezes uma notícia relacionada à segurança dos alimentos, enfim, usar aí o nosso papel de protagonista, de influenciador, enquanto profissionais que trabalham na cadeia de alimentos ou que estudam a cadeia de alimentos, tá? Agradeço mais uma vez muito pelo convite. Fiquei muito feliz, como eu falei. Eu espero ter despertado aí o interesse de quem ainda não tinha ouvido falar sobre esse tema, para que vocês busquem mais informação. Para quem já estava antenado nesse tema, eu espero que eu tenha falado aí
o que você também já ouviu e que a gente esteja em sintonia, em acordo, tá? Falando um pouquinho da BR Quality, que eu não falei, né, no início para vocês, então eu trabalho hoje, né, atualmente eu estou na BR Quality, eu sou da indústria de alimentos, trabalhei na indústria de alimentos por 10 anos, né, desde estagiária, né, sou técnica em alimentos, fiz biologia, mestrado em nutrição e dietética e sempre fui direcionando a minha formação, as atividades que eu desenvolvia, porque eu sempre trabalhei e estudei ao mesmo tempo. Então, eu construí a minha carreira aí sempre nessa área de qualidade e segurança dos alimentos. Cheguei a trabalhar em pesquisa e desenvolvimento, mas como eu falei para vocês, em momento nenhum eu, enquanto profissional, desconectei a segurança dos alimentos das minhas atividades, muito pelo contrário. A gente tinha como metodologia de trabalho na empresa onde eu trabalhava que toda a parte de segurança dos alimentos tinha que ser abordada no desenvolvimento de qualquer alteração de processo de fabricação, ou no desenvolvimento de um novo produto, na melhoria do produto. A gente não podia desvincular, a gente tinha que tratar isso junto. E hoje eu trabalho na BR Quality com consultoria, com treinamento, com mentoria, né? A mentoria, ela é uma atividade que a gente passou a oferecer no ano passado, porque muitos profissionais passaram a nos procurar para poder ter um desenvolvimento pessoal, né? Então, pessoas que às vezes ou estava entrando no mercado de trabalho ou que já estava no mercado de trabalho, mas tinha dificuldade com um assunto específico. Então, hoje a gente tem essas atividades de mentoria também e temos o laboratório, né? O laboratório de análise de alimentos, como eu falei para vocês, alimentos e água, alimentos e bebidas, né? Nós realizamos análises microbiológicas e fisicoquímicas, é um laboratório que tem a acreditação do Inmetro, um escopo bem bacana de análise, e para quem, né, não conhece aí a nossa estrutura, a nossa empresa, fica meu convite para vocês conhecerem, e o meu agradecimento, né, a todos vocês aí que tiraram um tempinho para me ouvir falar e que tiveram interesse nesse tema. Muito obrigada.